Então, respondendo à pergunta, nós podemos tirar várias lições desses ensinamentos, né? Mas um ensinamento importante é que Jesus conduziu esses homens à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar e servir, transformando-os em uma amorosa família, unida pelos laços do coração, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco, nos diz: ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Então, irmãos, nós temos feito essa pergunta: para onde estamos seguindo no meio dessa desordem, né? Desse aparente caos, dessa massificação que nos tem sido imposta e que tem nos levado de roldão para uma existência que poucas vezes tem nos trazido conforto e entendimento dos nossos porquês. Nós procuramos resposta para essas indagações ou nem ao menos temos nos permitido as perguntas? Eu acredito que muitos de nós já ouvimos dizer que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, não é? Então, que tal a gente se perguntar qual é o nosso papel? Qual é o meu papel enquanto esse personagem que eu estou vivendo na engrenagem da existência? É muito importante a gente parar para pensar em alguns momentos qual é a proposta da nossa existência e se a gente está realmente cumprindo isso. Né? Eu acordo todos os dias e vou vivendo no automatismo, acordo, trabalho, como, durmo, vou ao mercado, né? Faço aquelas coisas e no dia a dia, no dia seguinte de novo, e quando eu perceber, se eu conseguir, já estarei velho, velha, né? E o que eu fiz de essencial? Por que será que quando estamos doentes, né, gravemente doentes, paramos para repensar a nossa vida, os nossos valores? Por que não agora? Por que não fazemos isso hoje? Né, como Santo Agostinho, que todos os dias ele fazia um balanço do dia que passou. Então, por que a gente só faz isso nesses momentos de dor extrema? É porque a doença nos aproxima da morte, não é? E então percebemos que não vivemos a proposta que viemos. Então somos dominados pelo arrependimento e entramos então na fase da barganha, não é verdade? Queremos a todo custo negociar com Deus. E por que não fazemos isso todos os dias? Nosso papel deveria ser de acordar e pedir direcionamento àquele que nos criou. Mas nós só fazemos isso diante do desespero, né? Mas a gente está a caminho, a gente está caminhando e a gente vai chegar um dia que a gente vai fazer essa proposta, né, de conexão diária com o divino. Então, mais adiante, nesse mesmo livro, Manuel Filomeno nos diz: gente, esse livro, isso foi escrito no dia 27 de novembro de 2020, foi ontem, né? Foi ano passado. Então ele diz: sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, não é? Aí a gente defronta esse trecho com a lição que Jesus nos dá quando elege os seus apóstolos, né? Homens tão diferentes entre si e que foram conduzidos à condição de amigos fiéis, né? Capazes de abençoar, confortar e servir, transformando-se em uma amorosa família unida pelos laços do coração. Não será isso que estamos precisando? Não será disso? Sair desse automatismo e olhar em torno, né, no entorno, e perceber que à nossa volta existem pessoas que, como nós, têm as suas dores, as suas necessidades, e nos tornarmos unidos pelos laços do amor, né? Esse amor que Jesus veio nos mostrar a maneira de exercitar.
Mas como vou fazer isso se eu sequer olho para mim, né? Para perceber a minha real proposta, o que eu vim fazer aqui? Quando nos enxergamos como seres integrais, né? Que não é só o corpo, não é só essa matéria que está aqui, mas todo um contexto espiritual, né? Então veremos que não precisamos ser os robôs que as mídias sociais querem nos transformar. Eu acho que nós já percebemos que não temos o direito, muitas vezes, de expressar aquilo que foge do que é imposto pela massa, né? Pelas grandes massas. Além de nos fazerem acreditar que precisamos ter um celular ou um carro de última geração, ainda querem nos confundir, a ponto de nos fazer acreditar que liberdade é fugir dos nossos valores para aceitar aquilo que nos é imposto. Temos sim, como dizia Chico, que respeitar a todos, mas é necessário não nos fundirmos nas exigências que as massas nos impõem, nos propõem. Respeitemos sim a opinião alheia, sem jamais nos perdermos de nós mesmos e dos nossos valores, porque isso são coisas inegociáveis. E quando a gente cai nessas armadilhas, é porque a gente não tem convicção daquilo que a gente veio fazer aqui. Não é verdade? Então é preciso a gente fazer aquelas perguntas. Quando permitimos negociar os nossos conceitos, perdemos sim, como disse Manuel Filomeno, o nosso sentido existencial. E talvez seja isso que está acontecendo conosco. Estamos perdendo o sentido da existência, porque estamos negociando os nossos valores. Na Gênesis capítulo 18, quando fala dos tempos são chegados, Kardec escreve: sem dúvida, as leis de Deus são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Gente, isso é muito profundo, sabe? O pensamento de Deus anima todas as coisas sem interrupção. E Kardec continua dizendo: esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia de tudo. Logo, o que a gente pode concluir? Que se o pensamento de Deus anima todas as coisas ininterruptamente e que essa força inteligente em tudo penetra, o que nos tem faltado é o que Tiago dizia: é a necessidade de compreender que a verdadeira riqueza não consiste na transitoriedade da vida, sabe? É algo muito mais profundo. É preciso que entendamos que somos todos discípulos de Jesus e, como tal, devemos nos conduzir, nos confortando e servindo uns aos outros, seguindo sempre os ensinos do Mestre. Bem, meus irmãos, esse assunto é vasto demais, sabe? Dá vontade de não parar. Mas o tempo não nos permite, né, outras considerações. Vamos ficar por aqui, rogando a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que tenhamos uma semana de muitos bons propósitos e reflexão, sabe? A respeito das nossas condutas, a respeito da nossa proposta, porque Jesus, que Deus, o pensamento de Deus está sempre em torno de tudo, que a gente faça essa conexão com esse ser divino. Muita paz, meus irmãos.